A paz do Senhor, irmãos. Sou o pastor Manuel Batista. Este é o canal Falando para Transformar Vidas. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente sensível. Muita gente vai torcer o nariz, vai virar a cara, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar até que ponto eu e você, como cristão, devemos estar engajados, abraçados, ombreados na política. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos examinar à luz da Bíblia qual deve ser o meu e o seu posicionamento Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. A palavra política, ela se define de várias formas. Uma delas é o que está escrito nesse artigo que eu peguei na internet. Política é a atividade de governança do Estado e das relações de poder, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Eu achei essa definição fantástica, principalmente essa parte onde ele diz uma arte na negociação de compatibilizar interesses, ok? Eu, como pastor, eu defino a política como, nos dias de hoje, com base no que eu vejo, com base no que eu entendo, eu defino política como a arte de enganar falando a verdade. Ok? Então, com base nessa fala, você já deve ter ouvido as frases: crente não é cabo eleitoral, igreja não é escritório político, culto não é comício, e púlpito não é palanque. Acredite, irmãos, mas essa é a mais pura das realidades. Nesses 30 anos que tenho de pastorado, e tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho vivido se resume nesta verdade aqui, ó. Muitas igrejas estão mais inclinadas a servir aos políticos do que a servir ao próprio Deus. Mas, enfim, o que a Bíblia diz acerca deste assunto é o que nos interessa, para que nós possamos nos posicionar de forma a não errar com relação àquilo que Deus estabelece pela sua palavra como mandamento, o qual nós devemos cumprir. A Bíblia, quando fala de político, ela usa o termo autoridade para se referir a pessoas que exercem, ok? A algum tipo de autoridade. Então, com base nesse pensamento bíblico, é que nós vamos aqui ler alguns versículos que dão respostas às nossas perguntas. A primeira fala a qual eu quero compartilhar com os irmãos está em Romanos, no capítulo de número 13. Alguns versículos vão nos dar um norte para aquilo que nós precisamos falar aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos que estavam em Roma, ele diz assim:
toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. E ele continua no verso 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Veja que ele está falando aqui de um comportamento que era uma falta grave na igreja ou na vida dos cristãos que estavam em Roma. Ele diz aqui que eles deveriam ser submissos às autoridades. Com que propósito? Porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. Então, todas as autoridades são constituídas por Deus e por esta razão eles deveriam submeter a estas autoridades. Isso Paulo está falando para os cristãos em Roma. Mas se nós andarmos um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando dessa vez a Timóteo. Ele vem na sua epístola a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, e ele traz no capítulo de número 2, o verso 1 e o verso 2, uma fala para Timóteo. Olha o que ele diz aqui: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, e sossegada em toda a piedade e honestidade. Percebe que nesse texto Paulo não está dizendo: Timóteo, apresente-se ao povo e torne pública a sua candidatura, assuma um cargo político e vá defender Israel, vai defender o povo da tirania romana ou de perseguições futuras. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é para que ele ore, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os governantes. É isso que Paulo está dizendo. Então veja, Paulo fala para o povo submeter-se. E Paulo fala para Timóteo, que representa os líderes, os pastores do povo, como ele deve se comportar. E ele deve se comportar dessa forma aqui: orando, intercedendo, suplicando, com ações de graça, se possível, pelas autoridades. Você está gostando desse conteúdo? Está sendo útil para você? Então, me ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Faça comentários na descrição do vídeo, faça comentários, deixe aqui a sua opinião, se inscreve no canal, porque essa interação vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo ele é útil para as pessoas de alguma forma. Então ele recomenda esse vídeo para mais pessoas, ok? Então a Bíblia, ela ensina o cristão como se comportar diante do mundo, ok? Vamos ver aqui o que mais que nós temos como palavra.
Nós temos, por exemplo, Mateus, capítulo 22 de Mateus, no capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. O capítulo é o 22 e a questão do tributo, verso 17. Alguém chega para Jesus e pergunta: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então disse-lhe Jesus: dai a César o que é de César, e Deus a que é o que é de Deus. Ok? Percebe? Jesus está fazendo uma distinção entre as coisas que são de Deus e, através de César, representando as coisas que são dos homens. E ele diz que as coisas não se misturam. O que é de Deus, o que é de César é de César. Por que isso? Porque as coisas dos homens inclinam os homens para aquilo que é terreno. E as coisas de Deus inclinam o homem para aquilo que é espiritual. Agora, presta atenção, a política trata de problemas terrenos. E a igreja não foi chamada para tratar de problemas terrenos. A igreja foi tratada para estar a serviço do reino de Deus. Então a igreja olha para as coisas que são de Deus. Irmãos, isso é o que a Bíblia ensina a vida inteira. Ok? Mas o que nós vemos na prática é completamente diferente. Nós vemos na prática uma igreja inclinada àquilo que é mundano, aquilo que é próprio do mundo. A política, ela é uma arte do engano, própria do mundo, que jaz no maligno. Então, todo o nosso envolvimento, me desculpem a sinceridade aos pastores, mas todo o envolvimento da igreja na política é vão. A política não pode fazer nada pela igreja, porque a desculpa é que a igreja precisa estar, a desculpa que alguns pastores dão é essa: estamos lutando hoje para não sermos proibidos de adorar amanhã. Irmão, pelo amor de Deus, que pensamento é esse? Que justificativa miserável é essa? Se você vive na terra com o seu pensamento de que amanhã vai ser melhor, você está fora do propósito que Deus tem para com a igreja. Porque o nosso amanhã não é terreno, o nosso amanhã é celestial. O nosso olhar não é para as coisas terrenas, é para as coisas que estão no céu. Quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo: na terra vocês devem tributo. O texto fala de pagamento de tributo, isso é literal. Nós devemos na terra aos homens, às autoridades, tributos. Por isso trabalhamos, por isso pagamos impostos. Esse tributo é o que nós devemos. E é nossa responsabilidade. Devemos dar sim, pagar ao homem ao que é do homem. Temos deveres como cidadãos na pátria brasileira
constitucionalmente de fazer nossa escolha política, de votar em alguém que nós julgamos ser apto a governar o nosso país. De preferência, as pessoas que pensam de forma correta, digna, que pensem como nós cristãos pensamos. Nós não somos pró-aborto, nós não somos pró... enfim, nós não somos contra a família, nós temos princípios que são bíblicos. Então, se um político tem os mesmos princípios que nós, é natural que nós votemos nele. Mas é só isso, nada mais que isso. Ok? Então, nós temos aqui Paulo falando para os judeus, para a igreja, vamos dizer assim, para o povo, como se comportar diante das autoridades com submissão e como os líderes devem se comportar diante das autoridades, orando, intercedendo por eles, ok? E aí nós vemos Jesus aqui praticamente mostrando uma diferença gritante entre uma coisa e outra, ok? Mas o que nós vemos hoje é pessoas cristãs depositando toda a sua confiança em um homem. No caso aqui, no Bolsonaro. Nós estamos nos movimentando, o exército de Deus está se movimentando para eleger o Bolsonaro novamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. 28, 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aí vai a minha fala para a igreja evangélica do Brasil, ou pelo menos para quem ver esse vídeo, que toda a autoridade constituída na terra existe, senão por vontade de Deus. Quer sejam boas, quer sejam más, foram estabelecidas por Deus. Assim como o pastorado é algo ordenado por Deus aos homens, a política é ordenada a Deus. Então Deus estabeleceu uns para políticos, estabeleceu uns para pastores, e cada um no seu nicho, cada um no seu quadrado, cada um cumprindo com a sua responsabilidade. As coisas não se misturam, mas estão misturando as coisas e tentando estabelecer pactos e alianças onde Deus não abençoa, onde Deus não está. E aqui fica a minha fala. Você vai cumprir com a sua responsabilidade nas eleições de fazer o seu voto? Vai. Você vai lá e você vai cumprir o seu voto. E só isso? Não. Você vai se submeter a seja lá quem for eleito. E vai ter que se submeter, sim. E vai ter que se submeter, seja ele quem for. Como temos que nos submeter à liderança que está hoje como autoridade no Brasil. Como cristão, devemos sim estar submissos a essas autoridades dentro daquilo que é constitucional, dentro daquilo que não fere a nossa fé, que não fere o nosso direito livre como cidadão brasileiro. Então, submetei-vos às vossas autoridades, diz o Senhor, na sua palavra. E uma vez nós, pastores,
Devemos, ao invés de convocar a igreja para acamparmos na rua em prol de fulano, em prol de Beltrano, por que não conclamamos a igreja para uma mobilização em prol do evangelismo, em prol do reino de Deus? Por que não proclamar um clamor, um jejum nacional? Não pela política ou pelos políticos, eles estão lá porque Deus os colocou lá, independente da minha vontade e da sua vontade, eles estão lá. Então qual é a nossa função? Orar por eles. Clamar a Deus para que ilumine a mente deles, para que torne-os bons governantes enquanto estiverem lá, porque foi Deus que os colocou lá. Então, Jesus reivindicou toda a autoridade. Então, me desculpe aí os irmãos, os pastores que estão aí engajados, né, no movimento bolsonarista, que não vai acontecer as coisas porque vocês querem que aconteça. Vão acontecer as coisas porque Deus quer que aconteça. Vai acontecer as coisas da forma como Deus estabeleceu para acontecer. E nós devemos fazer a nossa parte. Nada além do que a nossa parte. Ah, pastor, o senhor não vota? Ah, pastor, o senhor é da esquerda? Ah, pastor, eu voto. Meu voto é naquele que eu penso ser uma pessoa que tem os mesmos pensamentos que eu. Eu não sou abortista. Eu valorizo a família. Eu odeio o homossexualismo, mas eu amo o homossexual, sim. Eu não tenho preconceito com relação ao ministério feminino. Apenas digo através da Bíblia que não existe ordenança para o ministério feminino. Eu tenho as minhas convicções bíblicas e eu sou um pastor cristocêntrico. Eu prego a Bíblia, Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo na minha fala, e eu estou falando aqui que Jesus Cristo é a maior autoridade. Tudo acontece por Ele, para Ele e dEle procede todas as coisas. Então, nós vamos encerrar nossa fala aqui dizendo que nosso posicionamento com relação à política, ele tem que ser bíblico. Submissão às autoridades, oração intercessória pelas autoridades. O povo, juntamente conosco, também somos povo. Como povo, nós somos submissos. E como pastores, nós somos intercessores deles. Nada mais do que isso, irmãos. Nem mais e nem menos. Nós já temos as nossas preocupações para com o reino de Deus, para como alcançarmos o propósito evangelístico, que é alcançar as vidas para Jesus. Nós já temos as nossas próprias lutas. Por que ficarmos agora olhando para aquilo que está no maligno, para aquilo que está perdido? Não vai mudar em nada você se afiliar a um partido, não vai mudar em nada você ser eleito um candidato. A bancada evangélica está aí. Cadê as vitórias da bancada evangélica? Por que as coisas estão piorando cada dia? Nós temos uma bancada evangélica lá. Porque as coisas vão acontecer da maneira como Deus estabeleceu que aconteça. Nós somos luz e nós somos sal. Essa é a nossa diferença. O mundo ainda não apodreceu porque a igreja está na terra dando sabor a esse mundo podre.
As pessoas ainda estão se salvando nas igrejas porque a luz de Cristo está brilhando através de algumas pessoas. Ok, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês.